dos maiores segredos da civilização egípcia foram seus seres incríveis. Criaturas de carne e osso que deixaram obras e conhecimentos secretos, saberes ancestrais capazes de transformar homens e magos, estrelas em constelações, tocar a alma e se aproximar de algo parecido com Deus. Saberes como as 3 partes da filosofia universal do Deus Thoth. Conhecimentos em forma de um livro que ensina como os homens comuns se tornavam super-humanos. Quais mistérios guarda um livro de Thoth? Que Deus é esse que originou o hermetismo? Quais conhecimentos trazem para desvendar os segredos do universo? E que sabedoria é essa capaz de desenvolver poderes sobrenaturais e nos dar energia ilimitada? A incrível civilização egípcia durou muito mais tempo do que nos contaram e do que é registrado. O primeiro engano é achar que sua idade seja apenas 3.000 anos, porém a maior das animosidades é que seu legado sejam as magníficas construções. Os egípcios estavam bem além das construções feitas com toneladas de pedras moldadas. Seu legado reside sob 3 pontos: seu conhecimento, a desenvoltura nas pesquisas e o principal, a capacidade de juntar as peças se aproveitando dos saberes primordiais da herança deixada pelos Atlantes. E essa é a razão pela qual a civilização egípcia estava sempre um passo à frente e provou isso ao longo dos milênios, fazendo o impossível, unificando conceitos da ciência, das artes, da consciência com saberes esotéricos. Práticas que em pleno século XXI nós nem sequer arranhamos a superfície de seus significados. Mas o líder, o grande pilar de todo conhecimento oculto, isto é, escondido, secreto, se deve a Hermes, que ganhou o nome de Thoth quando seu status foi elevado a um deus. Este ser descobriu as chaves do universo por meio da canalização, ao alcançar estágios da mente que ninguém jamais ousou chegar. Assim, fez uma série de ações, criou as antigas escolas de mistério, ensinou os números e as artes de autocultivo, deixou obras que até hoje são replicadas e todas atribuídas a ele, como a Tábua de Esmeralda, os divinos Poimandres e o seu livro, o Livro de Thoth. Qualquer um deles tem uma função muito clara: despertar áreas de nosso cérebro para desenvolver habilidades escondidas e iluminar sua alma. Isso significa te fazer pensar em possibilidades que nunca pensou, te tirar fora da caixa, te tirar da ignorância, desenvolver sua mente quebrando as amarras mentais que aprisionam seu coração. Seu conteúdo é considerado sagrado, complexo e por isso poucos tiveram acesso. Tratam, entre outras coisas, sobre reencarnação, medicina, química, direito, artes, música, retórica, magia, filosofia e geografia. Assim, desta forma, Hermes foi reverenciado como um deus, porque além de todas essas disciplinas, também conhecia sobre magias, encantamentos, feitiços e todos os mistérios de nossa mente. Ao longo do vídeo, falaremos mais sobre isso. Bem, este ser aparece em várias lendas e tradições, contudo, com um fator comum entre todas. O comum era a mensagem clara. Quem estudasse a essência de seus livros conseguiria ser iluminado, adquirindo a capacidade de enxergar de maneira privilegiada como realmente é, por exemplo, a Terra, o oceano, o ar e os corpos celestes. Um dos que mais se destacam é seu próprio livro, o Livro de Thoth, uma obra sagrada para a civilização egípcia porque é uma ferramenta espiritual poderosa e única. Cobiçado por muitos faraós, foi usado, entre outras coisas, para preparar as viagens do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. No entanto, era algo perigoso, porque o poder de Thoth era infinito. Se por um lado prometia felicidade e sucesso, por outro gerava sofrimento. Bem, mas são muitos mistérios e dúvidas com relação a Thoth. Se andou pela Terra como um homem de carne e osso, ou se era uma consciência avançada, ou os dois, ou uma reencarnação. Além disso, há outro mistério sobre suas autorias, se foi o próprio que escreveu seus livros, ou se foram seus seguidores, ou ainda que tudo isso se tornou um movimento, uma ideia.
todo esse mistério se deve porque sua presença foi relatada em tempos, épocas e lugares diferentes, inclusive com outros nomes e outras faces, como, por exemplo, a reencarnação do misterioso Saint-Germain. Então, além do enigma, no final, cada um vai puxar para o seu lado. Vale dizer que há quem defenda que os próprios Atlantes foram os autores dos seus livros, já que esses foram reescritos e adaptados várias e várias vezes, transformados em papiros, e algumas cópias foram destruídas pelos padres. Bem, mas que conhecimento sagrado havia além de tudo que eu disse? No apanhado das tradições, o livro de Thoth tratava das dimensões paralelas e de suas entradas, ou seja, do acesso para cada um desses mundos. Além disso, as formas e maneiras secretas para a comunicação com os mortos, de como trazê-los à vida e de como afetar as pessoas apenas com a mente, inclusive a grandes distâncias. Outro ponto são os detalhes de civilizações passadas, os segredos e as verdades sobre os deuses egípcios antigos. Thoth era um deus e assim conhecia as técnicas para ativar e controlar funções desconhecidas de nosso corpo. Por exemplo, a glândula pineal, o terceiro olho, ou no popular, olho do mundo espiritual, que até hoje, e esse vídeo é de 2019, a ciência não conseguiu desvendar. E isso era chamado de óptica psicológica. E com todas as ferramentas na mão, mais esse conhecimento proibido, qualquer ser humano que tivesse acesso se tornava um super-humano diante de tantas habilidades. Outro ponto é que aparece nas tradições são os objetos como os espelhos especiais, também chamados de espelhos da verdade. Eles refletiam apenas o que fosse desnecessário à sua consciência. Desta forma, o usuário poderia ver seus defeitos, por exemplo, como seu ego te afetava. E faz sentido, já que você teria um grande poder, poderia se achar demais, te levando à ruína. Eu apostaria que o espelho da bruxa, no desenho da Branca de Neve, foi inspirado nas lendas de Thoth. Bem, com isso o espelho revelava as energias negativas mais densas para a limpeza posterior. Alguns faraós eram vistos como deuses, porque usavam o livro de Thoth para influenciar os animais e outros seres humanos. Mas, mais do que manipular as forças da natureza, Thoth deixou as chaves para quem pudesse acessar a verdade universal, conectar o seu eu, experimentar a superioridade dessa conexão, abrindo as portas para que a sabedoria se espalhasse pela terra. Interessante é que todos nós já visitamos vários reinos, outras dimensões astrais e até celestiais através dos nossos sonhos. Só não lembramos. Contudo, na medida em que a vida avança, as portas mentais são abertas, assim como dimensões e mundos. E quem compreender isso tirará melhor proveito das escolhas e decisões em nossa vida atual, se preparando para outra etapa lá do lado de lá. Existem milhares de portas mentais que se conectam às também milhares de dimensões diferentes. Porém, quando dormimos, ignoramos. Há portas da saúde que se conectam a dimensões que brilham energia de curas. Você deve conhecer vários casos inexplicáveis de curas, assim do nada. Há portas da riqueza que se conectam a dimensões que fluem energia abundante da riqueza. Neste ponto são vários, mas vários relatos de pessoas, por exemplo, que ganharam na loteria apenas sonhando com os números. Há portas de entrada para dimensões rejuvenescedoras que fluem energias que rejuvenescem. Enfim, são muitas. E isso é apenas um dos mundos nos quais todos estamos conectados. Mas há também dimensões com força negativa, nas quais, caso toquemos, chegaremos ao poder das trevas. Algumas pessoas, de maneira consciente ou não, conseguem se aproveitar dessas dimensões. Bem, ao olhar as ferramentas e os dados no livro de Thoth, sua alma entenderá o código e guiará sua consciência para as várias dimensões que estão escritas nas portas oferecidas, simplesmente olhando para os endereços codificados em cada porta. Eles te darão acesso à sua consciência, chegando às dimensões mais desejadas para a evolução. No entanto, a evolução da alma é muito mais do que estudar livros, meditar ou comer bem.
Implica a prática coordenada para que a sua consciência se eleve, até porque a maioria das pessoas nunca cultiva um relacionamento com dimensões mais altas. Mas o livro de Thoth oferece essa oportunidade para superar a conexão com as dimensões mais baixas. Ninguém chega ao mundo celestial ou divino sem desconectar do mundo inferior. Todos nós temos conexões com esses mundos, conscientes ou não de sua existência. Há 3 portas para cada uma dessas dimensões. Quando você olha para a porta e repete a senha, sua alma viajará conscientemente no mundo e ensinará as lições que devem ser aprendidas por lá. É um processo de aprendizado que muitos tentam evitar. Tem medo, e estão certos também, porque abrir a mente, sair fora da caixa é para quem quer e não para quem pode. No entanto, é a principal razão pela qual viemos ao mundo. Por fim, vale dizer que essas dimensões são descritas em muitas culturas do mundo. Porém, o livro de Thoth tem cerca de 20.000 anos e foi reescrito várias e várias vezes, e seus conhecimentos mantidos em segredo por aqueles que mantiveram seguros. Isso porque existiu uma conspiração para matar o faraó, usando da magia retirada do livro de Thoth. E diante de todo o tumulto, muitos foram presos e 46 homens foram as primeiras vítimas executadas por causa do manuscrito. Em outra versão, o livro foi queimado e logo depois renasceu das cinzas e acabou nas mãos do filho de Ramsés II. Depois disso, o livro passou de uma época para outra, dando uma morte cruel a todos que possuíssem. A Inquisição Espanhola foi extremamente sombria, porque bastava falar no livro de Thoth para que mandassem te matar. E aqueles que tentaram encontrar o livro foram brutalmente executados. Por fim, em uma outra lenda traz que o livro de Thoth estava escondido no fundo do rio Nilo, foi trancado em uma série de caixas que eram guardados por cobras. Então, o príncipe egípcio Neferkap conseguiu recuperá-lo lutando e vencendo as cobras. No entanto, por causa da indisciplina com Thoth, sua esposa Avir e seu filho Merib morreram de maneira trágica. Neferkap cometeu suicídio e foi enterrado junto com o livro. O livro de Thoth está perdido nesse mundo há milhares de anos, mas se um dia encontrarmos, talvez nos ajude a crescer e a evoluir. Mas, diante de tudo o que ele disse, o que você acha? Não esqueça o like, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza. Forte abraço e até mais.